No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém estava cercada. As colinas em volta da cidade tremiam com o avanço das legiões romanas. Do alto das muralhas, homens, mulheres e crianças observavam o inimigo que se aproximava como uma tempestade inevitável. Dentro da cidade, fome, medo e conflitos internos corroíam o que ainda restava da resistência. E no coração de tudo isso, o templo, símbolo máximo da fé judaica, se erguia como se pudesse resistir à tragédia iminente. Mas quando as chamas finalmente tocaram suas colunas douradas, não foi apenas uma estrutura que caiu. Foi uma era, o que levou Roma a destruir o centro espiritual de Israel. E como esse acontecimento redefiniu não apenas o judaísmo, mas também o cristianismo que nascia nas sombras desse colapso. Inscrever-se neste canal é como cravar seu nome entre os que se recusam a esquecer as raízes da fé. Cada clique é um passo dentro das muralhas de Jerusalém antiga, onde cada pedra tem uma história e cada história tem um ensinamento. Seja parte dessa reconstrução. Há muito ainda a ser revelado. A Palestina do primeiro século estava longe de ser um território pacificado. Sob o controle do vasto Império Romano, a região era uma mistura fervilhante de tensões étnicas, sociais e religiosas. Desde que Pompeu conquistou Jerusalém no ano 63 a.C., os romanos passaram a exercer um domínio militar e político que, embora tolerasse certos elementos da cultura judaica, impunha seus interesses com firmeza. Governadores como Pôncio Pilatos não escondiam sua arrogância diante das tradições locais, desafiando os judeus até mesmo ao introduzir símbolos romanos no próprio templo. Esse clima de fricção constante era agravado pela cobrança abusiva de tributos, a presença de soldados estrangeiros e a humilhação nacional que crescia com o passar dos anos. O Império sabia que a Palestina era uma região estratégica, não apenas por sua localização entre a África e a Ásia, mas também por seu valor simbólico. Manter o controle sobre Jerusalém, considerada sagrada por muitos, era um ponto de honra para os romanos. No entanto, em vez de promover a estabilidade, a dominação romana aprofundava as divisões internas. A população local era composta por diferentes segmentos, entre camponeses, comerciantes, sacerdotes e estudiosos da lei, cada um sentindo de maneira particular os efeitos da opressão. Enquanto isso, os administradores romanos viam os judeus como um povo difícil de lidar, com tradições inflexíveis e uma fé que se recusava a aceitar qualquer sincretismo religioso. A resistência ao domínio estrangeiro não era apenas política, mas profundamente espiritual. Muitos judeus acreditavam que sua fidelidade à Torá impunha a rejeição de qualquer autoridade pagã. Essa perspectiva, alimentada por textos como os Salmos e profecias messiânicas, criava uma tensão latente que explodia em surtos de violência esporádica. Alguns grupos esperavam por um libertador enviado por Deus, que restauraria o trono de Davi e purificaria a Terra Santa. Outros viam a prudência como a melhor estratégia, evitando confrontos diretos enquanto aguardavam por tempos mais favoráveis. Essa divisão de expectativas se tornaria um dos principais combustíveis da crise que eclodiria anos depois. A paisagem urbana e rural também refletia essas disparidades. Jerusalém, com seu esplendor arquitetônico ampliado por Herodes, contrastava com as vilas empobrecidas do interior. A capital era um centro religioso respeitado, mas também palco de conflitos entre os próprios judeus. A aristocracia sacerdotal, muitas vezes aliada aos interesses romanos, era vista com desconfiança por grande parte da população. Ao mesmo tempo, as fortalezas construídas pelos romanos nas regiões periféricas demonstravam o receio constante de rebeliões. A paz era apenas aparente, sustentada por uma vigilância intensa e pela repressão de qualquer forma de dissidência. Esse panorama revela como a Palestina se encontrava à beira de um colapso.
A instabilidade não era algo repentino, mas fruto de décadas de tensão acumulada. Entre o silêncio aparente das ruas de Jerusalém e o sussurro das orações feitas em segredo, crescia um sentimento de insatisfação que, mais cedo ou mais tarde, transbordaria em confronto direto. A presença romana era uma ferida aberta no coração da identidade judaica, e muitos estavam dispostos a sangrar para tentar curá-la. Para os judeus do primeiro século, a fé não era apenas um conjunto de crenças espirituais, mas a própria essência de sua identidade como povo. A religião moldava todos os aspectos da vida: o calendário, a alimentação, os costumes familiares, a economia e até a forma de resistir politicamente. O Templo de Jerusalém era o centro gravitacional de toda essa estrutura. Nele, sacrifícios eram oferecidos diariamente. Festas como a Páscoa reuniam peregrinos de todas as partes, e o sumo sacerdote intercedia em nome da nação diante de Deus. Perder o templo era impensável, não apenas pela função religiosa, mas por tudo o que ele representava na construção da dignidade e esperança do povo. Mesmo com o templo em funcionamento, a vivência religiosa já estava se diversificando. As sinagogas se multiplicavam pelas aldeias, funcionando como centros de ensino e oração. Em lugares distantes de Jerusalém, era ali que os judeus aprendiam a Torá e reforçavam sua identidade em meio à influência estrangeira. A leitura pública das Escrituras, os comentários dos escribas e as discussões sobre os mandamentos eram práticas comuns e altamente valorizadas. Em muitos aspectos, essas sinagogas prepararam o povo para resistir culturalmente, mesmo diante das pressões da romanização. Não por acaso, essa estrutura sobreviveria mesmo após a queda do templo. As festas religiosas tinham um papel vital na manutenção da fé e da união nacional. A Páscoa lembrava a libertação do Egito e reacendia a esperança de um novo êxodo, agora do jugo romano. O Pentecostes, as trombetas, o dia da expiação e os tabernáculos serviam não apenas como celebrações espirituais, mas também como marcos históricos da fidelidade de Deus. Cada celebração fortalecia o imaginário coletivo de um povo separado para um propósito divino, chamado a ser luz entre as nações, como descrito em textos como Isaías, capítulo 42, versículo 6. Nesse contexto, a espera por um Messias não era um detalhe teológico, mas uma necessidade vital. Para muitos, o Messias seria um guerreiro como Davi, que libertaria Israel com espada e poder. Para outros, seria um profeta como Moisés, com autoridade divina para conduzir o povo em um novo pacto. Essa pluralidade de visões messiânicas coexistia com a fé prática do dia a dia, mostrando como a religião estava viva, pulsante e muitas vezes tensa entre expectativa e realidade. A destruição do templo colocaria tudo isso à prova. Quando os romanos ameaçaram Jerusalém, o ataque foi sentido como uma afronta direta ao Deus de Israel. Mais do que um conflito político, era um embate espiritual. Perder o templo significava para muitos que Deus os havia abandonado ou que algum pecado nacional havia provocado sua ira. A fé, que antes era refúgio, agora se tornava palco de questionamentos profundos. E mesmo entre lágrimas e cinzas, essa mesma fé seria a base sobre a qual se reconstruiria a identidade de um povo marcado, mas não destruído. O povo judeu, diante da opressão romana, não se apresentava como um bloco uniforme. Muito pelo contrário. Uma das razões pelas quais a resistência foi tão frágil frente ao avanço romano estava nas profundas divisões internas entre os próprios judeus. Os principais grupos eram os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes, cada um com sua teologia, prática religiosa e visão política sobre como lidar com o império. Os fariseus eram amplamente respeitados entre o povo comum.
Defensores da tradição oral e da interpretação rigorosa da lei, buscavam aplicar os mandamentos em todos os aspectos da vida. Acreditavam na ressurreição dos mortos, em anjos e numa providência divina que atuava no mundo. No entanto, sua influência era mais espiritual que política. Mesmo com resistência ao domínio romano, os fariseus não viam a revolta armada como o caminho mais sábio, preferindo preservar a fé por meio da educação e da prática comunitária. Os saduceus, por outro lado, estavam ligados às elites sacerdotais e tinham forte presença no templo. Não criam na ressurreição nem em doutrinas espirituais como anjos ou espíritos. Eram mais conservadores em relação à Torá escrita e frequentemente colaboravam com os romanos para manter seus privilégios. Por isso, eram vistos com desconfiança por boa parte da população, que os considerava comprometidos demais com o poder estrangeiro. Quando o templo caiu, os saduceus praticamente desapareceram da história, pois sua base de poder estava diretamente ligada àquela estrutura. Entre os mais radicais estavam os zelotes. Inspirados por figuras como os macabeus, não aceitavam nenhum governo que não fosse teocrático. Acreditavam que qualquer dominação pagã era uma ofensa a Deus e que a única resposta legítima era a Guerra Santa. Foram eles que mais impulsionaram a revolta de 66 d.C. No entanto, sua impaciência e visão intransigente acabaram por isolar outras facções, dificultando alianças que poderiam fortalecer a resistência. Os essênios, grupo mais isolado, viviam em comunidades afastadas, como em Qumran, no deserto da Judéia. Eram extremamente rigorosos, praticavam o celibato, tinham rituais de purificação e esperavam a vinda de 2 Messias, um sacerdotal e outro real. Embora não tenham participado ativamente da guerra, seus escritos, como os manuscritos do Mar Morto, revelam um olhar crítico e apocalíptico sobre os eventos de seu tempo. Para eles, o mundo estava em guerra espiritual entre luz e trevas, e o juízo de Deus era iminente. A falta de unidade entre essas facções enfraqueceu a capacidade dos judeus de resistir ao poder romano de maneira eficaz. Quando o inimigo externo avançou, o conflito interno se intensificou. Disputas por liderança, interesses teológicos distintos e prioridades políticas divergentes abriram brechas que os romanos souberam explorar com precisão. A ruína de Jerusalém foi também, em parte, consequência de um povo que, dividido entre si, não conseguiu se unir nem diante da ameaça de extinção. Até aqui, já deu para sentir o quão fragmentado estava o povo diante de uma ameaça que exigia união. Mas me diga, qual dessas facções, fariseus, saduceus, zelotes ou essênios, você acha que teve a visão mais acertada diante da tensão com Roma? Escreva nos comentários. Quero ver como você enxerga essas escolhas e conflitos. A revolta judaica não surgiu do nada. Ela foi o resultado de anos de tensão acumulada, agravada por uma sucessão de provocações e injustiças. A faísca inicial veio quando o procurador romano Gésio Floro saqueou o tesouro do templo, alegando falsamente que os judeus estavam atrasados nos impostos. Esse ato de profanação causou um choque profundo e levou a população de Jerusalém à revolta. A indignação não era apenas financeira, mas profundamente religiosa. Tirar riquezas do templo era considerado uma afronta ao próprio Deus. O povo se sentia humilhado, pisado por um império que já havia ido longe demais. A situação se agravou quando Gésio Floro autorizou seus soldados a atacar civis judeus em Jerusalém, resultando em massacres que feriram profundamente a moral da cidade. Em resposta, a população organizou-se e conseguiu expulsar a guarnição romana da capital. Era uma vitória temporária, mas inflamou o espírito de resistência em todo o país. Em cidades como Cesareia e Séforis, episódios de violência eclodiram, transformando a revolta em um movimento nacional. A chama queimar-se-ia com intensidade, mas também com descontrole.
pois muitos se uniam à causa sem uma estratégia clara ou liderança unificada. Ao mesmo tempo, a cobrança abusiva de impostos havia se tornado insuportável. Muitos camponeses estavam endividados, e as elites judaicas aliadas aos romanos lucravam com a exploração dos mais pobres. A desigualdade social atingia níveis alarmantes e a religião não conseguia mais conter a revolta das classes mais afetadas. Era como se uma geração inteira estivesse clamando por justiça. A profecia de Abacuque, capítulo 1, versículo 4: a lei se afrouxa e a justiça nunca prevalece, tornava-se realidade aos olhos de muitos judeus. Essa percepção fortaleceu a ideia de que um levante era não apenas necessário, mas justo diante do céu. O sentimento de que Deus agiria em favor do povo se espalhava entre as multidões. Havia a convicção de que o mesmo Senhor que libertou Israel do Egito poderia libertá-los agora de Roma. Essa expectativa era alimentada por pregadores populares, visões apocalípticas e esperanças messiânicas. Muitos acreditavam que, ao se levantar contra os romanos, estariam cumprindo um papel profético. O tempo da restauração parecia ter chegado. Porém, faltava discernimento quanto à verdadeira natureza do inimigo e quanto ao tipo de libertação que Deus realmente desejava realizar. O estopim havia sido aceso. A rebelião deixou de ser localizada e passou a ser uma guerra declarada contra o império mais poderoso do mundo. Os líderes em Jerusalém tomaram medidas drásticas, inclusive cunhando moedas próprias como símbolo de independência, um ato considerado subversivo. Mas enquanto alguns viam nisso o começo da redenção, outros já pressentiam que a resposta de Roma seria implacável. A cidade santa, mais uma vez, se tornaria campo de batalha, e o coração do povo seria testado em sua fé, coragem e discernimento. A revolta judaica foi marcada por figuras que, com coragem ou ambição, moldaram os acontecimentos que levariam à destruição do templo. Dentre eles, um dos mais notáveis foi João de Giscala, um líder zelote que ganhou destaque na Galileia. Inicialmente visto como herói popular, ele acabou sendo levado por sua sede de poder, entrando em conflito com outros líderes em Jerusalém. Sua rivalidade com Simeão Bar Giora, outro comandante importante, gerou uma guerra civil interna no meio da revolta contra os romanos. Ao invés de unirem forças, os dois líderes dividiram a resistência, enfraquecendo a cidade e agravando o caos interno. Essas disputas dentro de Jerusalém culminaram em cenas de horror. Facções judaicas passaram a lutar entre si dentro das muralhas, destruindo os próprios suprimentos de comida durante o cerco romano e promovendo assassinatos entre os seus. Enquanto o inimigo avançava do lado de fora, o ego e a ganância destruíam o espírito de unidade dentro da cidade. Esse colapso moral e espiritual foi descrito pelo historiador Flávio Josefo com pesar, retratando Jerusalém como uma cidade entregue ao próprio julgamento. Em Ezequiel, capítulo 7, versículo 23, está escrito: faz uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue. A profecia parecia ganhar vida no coração daquela tragédia. Do lado romano, dois nomes se destacaram: Vespasiano e seu filho Tito. Vespasiano, um general experiente, foi convocado pelo imperador Nero para sufocar a revolta. Ele iniciou uma campanha metódica, conquistando cidades do norte ao sul com frieza e estratégia. Com a morte de Nero, Vespasiano foi proclamado imperador, deixando Tito encarregado de concluir a guerra. Tito, embora jovem, demonstrou habilidade militar e determinação cruel. Sua missão era clara: esmagar a rebelião e transformar Jerusalém em exemplo para o resto do império. Entre os judeus, outros nomes surgiram com destaque, como Eleazar ben Ananias, responsável por convocar as massas para a luta.
Já em Massada, um grupo de resistentes liderados por Eleazar ben Yair manteve-se firme até os últimos dias da guerra, resistindo heroicamente mesmo após a queda de Jerusalém. Cada um desses personagens, com suas virtudes e falhas, representa uma parte do drama humano da rebelião. Eles foram impulsionados por um desejo ardente de liberdade, mas também cegados, em muitos casos, pela sede de poder e pela falta de sabedoria coletiva, o que poderia ter sido uma guerra de libertação espiritual e nacional, tornou-se uma catástrofe pela ausência de liderança espiritual madura. A falta de unidade, a luta interna por supremacia e a escolha de métodos violentos foram decisivos para o fracasso. O povo não precisava apenas de guerreiros, mas de líderes íntegros e guiados por Deus. Sem essa direção, até mesmo os mais corajosos foram tragados pelo vendaval de destruição que se aproximava. Diante do avanço romano, os judeus não se renderam passivamente. Eles montaram uma rede de resistência que incluía fortalezas bem posicionadas, técnicas de guerrilha e uso inteligente do terreno montanhoso da Judéia. Desde o início da revolta, cidades como Gamla e Massada tornaram-se bastiões da resistência. Os rebeldes utilizavam cavernas, desfiladeiros e passagens secretas para surpreender os soldados romanos, infligindo perdas significativas em batalhas localizadas. A geografia do território era uma aliada natural, oferecendo abrigo e vantagens táticas que dificultavam a ação das legiões romanas. Além das estratégias militares, havia também um esforço para manter o moral da população elevado. Pregadores circulavam entre as aldeias, proclamando que Deus estava com o povo e que, como nos dias de Josué, a terra seria libertada com coragem e fé. A história da conquista de Jericó, narrada em Josué capítulo 6, era frequentemente evocada como símbolo de esperança. Muitos acreditavam que, se tivessem fé suficiente, as muralhas do império cairiam como caíram aquelas da cidade cananeia. Essa crença mantinha a chama da resistência acesa, mesmo diante das adversidades. As fortalezas judaicas eram verdadeiras obras de engenharia adaptadas ao contexto de guerra. Massada, por exemplo, localizava-se sobre uma montanha isolada no deserto e era abastecida com reservas de água, armazéns de grãos e muros praticamente inexpugnáveis. Já em Jerusalém, os muros foram reforçados, torres construídas e passagens subterrâneas ampliadas para movimentação e defesa. A cidade foi dividida em zonas de comando, permitindo um tipo de autogestão militar. Apesar das brigas internas que minavam essa organização, a população comum, mesmo sem preparo militar, era mobilizada para apoiar a resistência. Mulheres, crianças e idosos assumiram papéis de apoio, desde preparar alimentos até reforçar barricadas. Essa participação popular foi um dos fatores que prolongaram a resistência, tornando o cerco romano mais demorado e sangrento do que se esperava. A coragem de muitos anônimos que lutaram até o fim demonstra que o espírito de luta não estava apenas nos líderes, mas espalhado por todo o povo. Contudo, apesar de todos os esforços, a falta de um comando central e as divisões internas minaram o potencial da resistência. Os romanos, com seus recursos quase ilimitados, sua disciplina férrea e superioridade bélica, souberam explorar cada brecha. A bravura do povo judeu foi notável, mas sozinha não foi suficiente para deter o avanço do império. E mesmo em meio à luta, começava a se formar a dolorosa consciência de que a cidade santa não sobreviveria incólume à tempestade que se aproximava. Os romanos não eram apenas uma potência militar. Eram mestres da guerra sistemática, engenheiros do cerco e especialistas em esmagar rebeliões com precisão calculada. Após a eclosão da revolta, Vespasiano iniciou sua campanha pela Galileia com frieza estratégica. Seu método era metódico: cercar, enfraquecer, conquistar. A cada cidade conquistada, ele implantava medo,
crucificando milhares como forma de advertência. O império não negociava com rebeldes. Ele os esmagava. Quando Tito assumiu a campanha em Jerusalém, trouxe consigo cerca de 80.000 soldados, entre legionários, arqueiros, cavaleiros e auxiliares das províncias. Era uma máquina de guerra que se movia como um só corpo. A marcha até Jerusalém foi marcada por brutalidade e propaganda. Os romanos queriam não apenas conquistar, mas humilhar. A mensagem era clara: nenhuma cidade, por mais sagrada que fosse, poderia se opor ao poder de Roma. Os engenheiros militares romanos começaram imediatamente a construção de rampas, torres móveis e muralhas de cerco ao redor da cidade. Isso incluía a famigerada Muralha de Contenção, com cerca de 8 quilômetros de extensão, construída em poucos dias para impedir qualquer fuga ou entrada. A eficiência era tamanha que, em pouco tempo, Jerusalém estava isolada do mundo exterior. O cerco não era apenas físico, mas também psicológico. Tito controlava o tempo, a fome e o desespero. Ao cortar o suprimento de alimentos, ele esperava que os próprios judeus se destruíssem por dentro. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto os romanos mantinham posições, os grupos rivais dentro da cidade se matavam por controle, destruindo estoques de comida e sabotando qualquer tentativa de negociação. Em meio ao caos, o povo era esmagado entre o martelo da guerra e a bigorna da divisão interna. A tática romana era fria, mas eficaz: deixar que os próprios rebeldes cavassem sua ruína. A brutalidade não era aleatória. Era um componente essencial da doutrina militar romana. O objetivo era estabelecer uma ordem duradoura pelo medo. Tito sabia que, ao transformar Jerusalém em um símbolo de destruição, ele evitaria futuras rebeliões em outras partes do império. Cada avanço das legiões era calculado. Cada catapulta, cada torre incendiada, cada casa demolida fazia parte de um plano de aniquilação total. A glória de Roma se edificava sobre as cinzas de quem ousava resistir. Ao olhar para tudo isso, é impossível não recordar a advertência de Jesus, registrada em Lucas capítulo 19, versículo 43. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados. A profecia, feita décadas antes, ecoava nas muralhas da cidade sitiada, confirmando que nem mesmo o templo seria poupado. A estratégia romana foi tão perfeita quanto implacável e, para os judeus, absolutamente devastadora. O cerco de Jerusalém foi um dos momentos mais angustiantes da história do povo judeu. Durante meses, a cidade ficou completamente isolada. Nada entrava, nada saía. O sofrimento atingiu níveis indescritíveis. A escassez de alimentos logo se transformou em fome generalizada. Os gritos dos soldados romanos do lado de fora foram substituídos pelos gemidos dos moribundos dentro dos muros. A fome não poupava ninguém: ricos, pobres, sacerdotes, crianças. Mães viam seus filhos definharem e, em casos extremos, relatos de canibalismo surgem como sinais da total desintegração moral provocada pelo desespero. Enquanto a população sofria, as facções internas continuavam em guerra. Os zelotes, obcecados por poder, impediam qualquer tentativa de rendição. Executavam os que propunham negociar e tratavam os civis como traidores. A cidade, que deveria estar unida em oração, virou um campo de batalha fratricida. Sacerdotes eram assassinados diante do altar. O sangue escorria pelos corredores do templo e os gritos de lamentação ecoavam pelos becos. Era como se cada pedra chorasse pela corrupção do coração humano. Em Lamentações capítulo 2, versículo 11, o profeta escreveu: "Os meus olhos se consomem em lágrimas, porque a criança e o lactente desfalece pelas ruas da cidade." Essas palavras se tornaram uma fotografia espiritual do que acontecia naquele momento. Tito, por sua vez, observava. Sabia que a cidade estava se autodestruindo. Suas tropas, embora violentas,
esperavam o momento certo para invadir com o mínimo de resistência possível. Quando finalmente rompeu as defesas externas, o massacre foi inevitável. O templo foi invadido com fúria, e mesmo diante de ordens de preservação, soldados romanos incendiaram o edifício. Aquele que fora casa de oração por séculos virou um monte de ruínas e brasas. O ouro do santuário derreteu e escorreu entre as pedras, alimentando a profanação. A fome, além de matar fisicamente, destruiu o espírito de Jerusalém. Pessoas vendiam seus pertences mais preciosos por migalhas de pão. Muitos se entregavam aos romanos apenas para conseguir um pedaço de comida. A dignidade foi arrancada de um povo que até então se considerava invencível sob a proteção do Deus Altíssimo. Era como se a presença divina tivesse se retirado do lugar santo. O templo, que um dia fora enchido pela glória de Deus, como narrado em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, agora estava vazio, queimado, desolado. Jerusalém havia sido sitiada não apenas por um exército, mas pela consequência de seus próprios pecados, pela soberba de seus líderes e pela recusa em ouvir os profetas. O cerco, embora brutal, escancarou a fragilidade de uma nação que confiava mais em armas e tradições do que no arrependimento e na submissão ao Senhor. Entre as cinzas e o silêncio da destruição, restava apenas a pergunta que ecoava no coração de muitos: onde estava Deus? A destruição do segundo templo em 70 d.C. foi mais do que um golpe militar ou arquitetônico. Foi uma ferida aberta na alma de Israel. Aquele edifício sagrado não era apenas um ponto turístico ou um símbolo de religiosidade. Era o lugar onde céu e terra se encontravam, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados do povo, onde os sacrifícios diários mantinham o pacto vivo entre Deus e a nação. Quando o fogo consumiu o Santo dos Santos, algo mais profundo foi consumido com ele. A estrutura espiritual que sustentava o povo havia sido arrancada. O impacto foi imediato e devastador. Os sacerdotes perderam sua função. Os levitas já não tinham cânticos a entoar. Os peregrinos que vinham de longe não tinham mais onde oferecer suas ofertas. O culto centralizado em Jerusalém desmoronou. Sem altar, sem sacrifícios, sem expiação visível, como se aproximar de Deus? Essa era a pergunta que todos faziam. A destruição do templo gerou um colapso de identidade. Como ser judeu sem templo? Como viver a fé se o centro da adoração havia sido reduzido a cinzas? A dor foi tão profunda que o próprio Flávio Joséfo, embora colaborador romano, descreveu o acontecimento com amargura. A glória do passado parecia distante, inalcançável. Muitos passaram a questionar se Deus os havia abandonado. O Salmo 74, versículo 7, tornou-se um lamento coletivo. Lançaram fogo no teu santuário. Profanaram, derrubando até ao chão a morada do teu nome. Esse era o grito de um povo que via suas esperanças ruírem com cada pedra que caía. Mas, paradoxalmente, foi nesse cenário de devastação que uma transformação começou. Sem o templo, os rabinos iniciaram um processo de reinterpretação da fé. A Torá passou a ser estudada com ainda mais intensidade. As sinagogas tornaram-se centros espirituais. A oração substituiu o sacrifício. Era uma tentativa desesperada, mas resiliente, de manter a aliança viva. O judaísmo que emergiria nos séculos seguintes não seria mais o da era dos sacrifícios, mas o da palavra, do ensino e da memória. A destruição do templo marcou o fim de uma era, mas também o nascimento de uma nova forma de buscar a Deus. Embora o luto durasse gerações, o povo não desapareceu. Pelo contrário, adaptou-se, sobreviveu e manteve acesa a esperança de que um dia o templo seria restaurado. Entre as ruínas brotava a fé que não depende de pedras ou ouro, mas da presença do Deus que habita os corações contritos e quebrantados. Quando Jerusalém finalmente caiu sob o poder avassalador das legiões romanas,
O mundo judeu, como era conhecido, se despedaçou diante dos olhos atônitos de seu povo. O templo em chamas não era apenas uma estrutura em ruínas, mas um reflexo da condição espiritual da nação. Milhares de pessoas foram mortas sem distinção. Sacerdotes, anciãos, mulheres, crianças. As ruas da cidade, antes cheias de vida durante as festas, tornaram-se corredores de cadáveres. Não havia tempo para sepultamentos. Não havia lugar para o luto. O silêncio que seguiu ao estrondo das muralhas caindo era mais aterrador do que o próprio som da batalha. Os sobreviventes não encontraram consolo. Muitos foram levados como prisioneiros para Roma, desfilados como troféus na marcha triunfal de Tito. Outros foram vendidos como escravos por preços irrisórios, tamanha era a quantidade de cativos. As famílias foram desfeitas, os sacerdotes perderam sua função e a elite judaica foi dizimada ou exilada. A capital espiritual de Israel estava agora sob o domínio total do Império Pagão, marcada pela humilhação pública e pela completa perda de autonomia. O que antes era motivo de orgulho, agora se tornava lembrança amarga de um passado glorioso que parecia inalcançável. A dor, porém, não foi apenas física ou material. Foi uma dor existencial. O povo se perguntava onde estava a aliança com Deus, o pacto com Abraão, as promessas feitas a Davi. As lágrimas derramadas por Jeremias nos dias do primeiro exílio pareciam ter voltado com força. O Salmo 137, versículo 1, voltou a ecoar no coração do povo. Às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Agora, não estavam mais na Babilônia, mas sob Roma, e o choro continuava o mesmo, só que mais amargo, pois era a segunda vez que Jerusalém caía. O trauma coletivo deixou cicatrizes que moldaram a cultura judaica pelos séculos seguintes. Os relatos dessa destruição passaram a fazer parte das liturgias, das tradições orais, dos jejuns e dos salmos de lamento. A cidade, que deveria ser um reflexo da glória de Deus, virou um campo de ruínas, marcada por sangue, fogo e vergonha. Não era apenas a cidade que havia sido destruída, mas a sensação de invencibilidade que muitos judeus ainda carregavam. A teologia do privilégio foi abalada, e uma nova fase de humildade e introspecção começaria a emergir. Diante dessa catástrofe, a única resposta possível foi o retorno à essência da fé, arrependimento, reconstrução espiritual e memória. Não havia mais o templo, mas havia a Torá. Não havia mais o altar, mas restavam os joelhos. O povo percebeu que a fidelidade a Deus não poderia mais depender de paredes ou estruturas, mas precisava florescer no coração. Era o início de um caminho longo e doloroso de restauração, no qual o povo de Israel teria que aprender, mais uma vez, a caminhar no deserto com os olhos voltados para o céu. Após a destruição, os romanos não deixaram Jerusalém entregue ao abandono. Eles tinham um plano: apagar qualquer vestígio da antiga identidade judaica e reconfigurar completamente o espaço urbano e simbólico da cidade. O processo de romanização foi implacável. Primeiro, o templo em ruínas foi deixado como um monumento de terror. Depois, gradualmente, a cidade passou a ser reconstruída sob padrões romanos. Monumentos imperiais, estátuas de deuses pagãos, novas vias e estruturas administrativas foram implantadas. Jerusalém deixava de ser a cidade de Davi para se tornar uma colônia romana. Sob o imperador Adriano, algumas décadas mais tarde, a cidade foi oficialmente renomeada como Aelia Capitolina. A entrada de judeus foi proibida, exceto em um único dia por ano, durante o 9º dia do mês de Ave, quando podiam chorar diante das ruínas do templo. No lugar do altar sagrado, foi construído um templo dedicado a Júpiter. A geografia espiritual da cidade foi profanada, invertida, manchada com a presença de ídolos e costumes que eram o completo oposto da fé judaica.
Cada rua reconstruída carregava a dor de uma identidade dilacerada. A imposição cultural romana era mais do que urbanística. Era uma tentativa de reeducação forçada. Os que permaneciam naquela terra eram expostos à cultura, à língua e aos valores romanos diariamente. O latim e o grego ganhavam espaço sobre o hebraico e o aramaico. Os costumes judaicos passaram a ser vistos como arcaicos, e a circuncisão chegou a ser proibida. Era como se Roma estivesse tentando apagar a aliança entre o povo e seu Deus. Mas, como registrado em Isaías, capítulo 49, versículo 15, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Todavia, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Essa promessa manteve viva a centelha da fé no coração de muitos. Mesmo diante de tanta pressão, a identidade judaica não desapareceu. Pelo contrário, a memória da Jerusalém destruída se tornou ainda mais sagrada. Onde antes havia celebração, agora havia silêncio e saudade. Mas também havia resistência silenciosa. Os judeus começaram a escrever mais, a preservar textos, a fortalecer a tradição oral, a se adaptar sem se render. A cidade estava ferida, mas a fé do povo era mais difícil de conquistar. Roma conseguiu transformar a paisagem, mas não conseguiu conquistar os corações. A tentativa de apagar a história de Israel com pedras e monumentos apenas alimentou uma espiritualidade mais profunda, uma saudade sagrada que passaria de geração em geração. A cidade eterna dos romanos estava diante de uma nação eterna em espírito, que ainda hoje, entre ruínas e reconstruções, continua lembrando e esperando. Com a destruição do templo, uma mudança dramática na vida religiosa judaica tornou-se inevitável. O culto que antes girava em torno de sacrifícios, incenso e sacerdócio, teve de encontrar uma nova forma de expressão. Foi nesse vazio que o rabinato ganhou força. Os fariseus, que já davam grande importância ao ensino e à lei oral, tornaram-se os principais líderes espirituais. A sinagoga, antes secundária em relação ao templo, agora se tornava o novo centro da vida religiosa. Em vez de altares, surgiam mesas. Em vez de cordeiros, surgiam pergaminhos. O rabinato não apenas substituiu o sacerdócio, mas o reinterpretou. Os rabinos começaram a sistematizar as tradições orais e a preservar o que podiam da memória do templo. Foi durante esse período que se iniciaram as bases para o que viria a ser o Talmud. Os sábios discutiam como cumprir os mandamentos sem o templo, como praticar o Yom Kippur sem o sacrifício do bode expiatório, como manter o sábado como sinal da aliança. Em meio à dor, nasceu uma teologia resiliente e adaptável. A oração substituiu o sacrifício como forma de aproximação com Deus. Os salmos, especialmente os de lamento e confiança, tornaram-se ferramentas diárias de devoção. O Salmo 51, versículo 17, passou a ser uma verdade viva. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. A fé migrou do altar físico para o altar do coração. O relacionamento com Deus tornou-se mais íntimo, mais interior, mais dependente da palavra e menos de rituais externos. Essa mudança transformou a religião judaica de uma fé centrada em um local para uma fé centrada em uma comunidade. Onde houvesse um grupo de judeus, uma Torá e um coração contrito, ali estava a presença de Deus. O conceito de que a glória do Senhor habitava apenas no templo foi substituído pela convicção de que Ele habitava entre o seu povo, onde quer que estivessem. O exílio se tornava ao mesmo tempo punição e oportunidade de transformação. A tragédia não destruiu a fé, mas a redirecionou. O luto foi transformado em liturgia. A ausência foi preenchida com esperança. O povo judeu, privado de sua casa espiritual, encontrou em Deus um lar ainda mais profundo. Era o início de um novo capítulo, onde o som dos sacrifícios foi substituído pela voz da sabedoria, da oração e do ensino.
A presença divina não estava mais restrita a um espaço sagrado, mas espalhada entre aqueles que, com reverência e temor, ainda buscavam a face do Eterno. A destruição do segundo templo não foi apenas um marco para o judaísmo. Ela também teve impacto direto sobre o cristianismo nascente, que ainda estava profundamente entrelaçado com o mundo judaico. Nos primeiros anos após a ressurreição de Jesus, os discípulos ainda frequentavam o templo, como relatado em Atos capítulo 3. A fé cristã era vista por muitos como uma seita dentro do judaísmo. Contudo, a queda de Jerusalém forçou uma redefinição. A ausência do templo rompeu de vez com a dependência de rituais sacerdotais e reforçou a centralidade da pessoa de Cristo como o novo caminho para Deus. Os seguidores de Jesus passaram a interpretar a destruição do templo como cumprimento das palavras proféticas do próprio Salvador. Em Mateus capítulo 24, versículo 2, ele declara: "Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada." Essa declaração ganhou novo significado após o ano 70. A fé cristã, que já se espalhava pelo mundo greco-romano, agora ganhava um impulso teológico. Jesus era o novo templo. E sua morte e ressurreição haviam inaugurado uma nova aliança. Sem Jerusalém como centro, os cristãos se reorganizaram em comunidades espalhadas pelo mundo romano. Antioquia, Éfeso, Corinto e Roma passaram a ser polos de liderança e ensino. O culto cristão passou a se concentrar na ceia do Senhor, na oração, no ensino dos apóstolos e na comunhão. A estrutura eclesiástica começava a tomar forma, com presbíteros e diáconos sendo estabelecidos. A ausência do templo serviu para confirmar, aos olhos dos cristãos, que Deus agora habitava na comunidade dos fiéis e não mais em um edifício de pedras. A separação entre judaísmo e cristianismo se aprofundou nesse período. Enquanto os rabinos tentavam reconstruir a identidade judaica pós-templo, os cristãos desenvolviam uma teologia que via a igreja como o novo povo de Deus, composta por judeus e gentios. Ainda que muitos cristãos mantivessem respeito pela herança judaica, crescia a convicção de que a cruz havia substituído o altar e que o Espírito Santo agora era o novo vínculo entre Deus e os homens. A destruição de Jerusalém, que para uns foi luto, para outros foi confirmação do novo tempo. Nesse novo cenário, a fé cristã expandiu-se com velocidade e profundidade. As perseguições viriam, mas a ausência de Jerusalém serviu para espalhar ainda mais o Evangelho. O que parecia uma perda insuperável para o judaísmo tornou-se, no cristianismo, um sinal de que Deus estava escrevendo uma nova história, onde cada crente, como diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, era uma pedra viva, sendo edificado como casa espiritual para um sacerdócio santo. Grande parte do que sabemos sobre a destruição do segundo templo vem das palavras de um homem que viveu os acontecimentos por dentro, Flávio Josefo. Judeu de nascimento e fariseu de formação, Josefo participou da revolta como comandante na Galileia. Capturado pelos romanos, sobreviveu ao prever que Vespasiano se tornaria imperador. A partir daí, escreveu suas obras sob proteção romana, especialmente A Guerra dos Judeus, onde narra em detalhes o cerco, a destruição e a tragédia de Jerusalém. Embora haja críticas quanto à parcialidade de seus relatos, seu testemunho continua sendo uma das fontes mais valiosas da história judaica do primeiro século. Além de Josefo, a literatura rabínica posterior, especialmente o Talmud, traz reflexões sobre a destruição do templo, embora não com foco histórico, mas espiritual e teológico. Os rabinos debateram as causas da queda, frequentemente atribuindo a tragédia ao ódio gratuito entre os judeus, uma expressão que reflete a amargura pela desunião interna durante a guerra.
Esses textos, escritos séculos depois, ajudam a compreender o impacto duradouro da destruição e como ela influenciou a formação da religiosidade judaica que conhecemos hoje. A arqueologia também desempenha um papel crucial na reconstrução desse período. Escavações em Jerusalém trouxeram à luz evidências concretas da destruição. Cinzas, muros queimados, moedas de época, pontas de flechas romanas e instrumentos do templo. Um dos achados mais emocionantes é a inscrição do lugar das trombetas, onde os sacerdotes anunciavam o início do sábado. O Muro das Lamentações, hoje lugar sagrado de oração, é um dos poucos fragmentos da estrutura original que sobreviveram, tornando-se símbolo da persistência da fé judaica. Essas fontes, escritas, orais e materiais, oferecem uma visão multifacetada da catástrofe. Nenhuma é suficiente por si só, mas juntas constroem uma narrativa rica, dolorosa e profundamente humana. A convergência entre a descrição literária, a tradição espiritual e os vestígios arqueológicos nos permite olhar para Jerusalém com uma compreensão mais ampla. O passado não está enterrado. Ele fala, grita, chora através dessas testemunhas silenciosas. Como está escrito em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 7. Lembra-te dos dias da antiguidade, considera os anos de muitas gerações. A história não é apenas para ser estudada, mas para ser contemplada com temor, humildade e sabedoria. Ao conhecer as raízes da tragédia, somos chamados não a revivê-la, mas a aprender com ela. Com o avanço da arqueologia moderna, novos capítulos da história de Jerusalém têm sido revelados a cada escavação. Os montes ao redor da cidade, os escombros nas proximidades do antigo templo e os túneis sob a superfície carregam mais do que pedras, carregam séculos de memória. Pesquisadores israelenses e internacionais têm identificado sinais claros da destruição ocorrida no ano 70. Colunas quebradas, ruínas carbonizadas e utensílios cerimoniais enterrados sob camadas de cinza. Cada fragmento encontrado é um sussurro do passado. Entre as descobertas mais marcantes está a Rua das Peregrinações, que conectava o tanque de Siloé ao Monte do Templo. Ela confirma o intenso movimento de fiéis durante as festas judaicas e sua destruição repentina. Também foram encontrados pesos de balança com inscrições hebraicas, fragmentos de pergaminhos e casas destruídas que revelam o impacto da invasão romana nas áreas residenciais. Em um dos sítios, arqueólogos encontraram o esqueleto de um jovem com sinais de ferimentos de batalha, oferecendo uma visão humana e comovente do sofrimento da época. A tecnologia tem permitido aprofundar essas descobertas. Com o uso de escaneamentos a laser, mapeamentos em 3 dimensões e datação por carbono, os cientistas têm reconstruído digitalmente como era Jerusalém antes e depois da destruição. Tais avanços aproximam o público moderno do drama antigo de forma mais acessível e impactante. Escolas, museus e centros de estudo têm utilizado essas imagens para manter viva a memória da cidade sagrada e de sua devastação. Essas descobertas também têm valor espiritual. Não se trata apenas de validar relatos históricos, mas de provocar reflexão. Cada pedaço de muro queimado, cada artefato religioso recuperado, nos convida a reconsiderar o que é essencial na fé. Em meio a tanta ruína preservada, surge a pergunta: o que permanece quando tudo o que é visível se vai? A arqueologia moderna não apenas revela o que foi perdido, mas também aquilo que sobreviveu. A fé de um povo que se recusou a desaparecer. Como registrado em Neemias capítulo 4, versículo 17, quando o povo de Israel reconstruiu Jerusalém após o exílio, os que edificavam, com uma das mãos faziam a obra e com a outra tinham as armas.
Essa imagem de resistência, reconstrução e fé continua sendo uma metáfora poderosa para os que hoje escavam as ruínas em busca de respostas, mas também em busca de esperança. A destruição do segundo templo deixou de ser apenas um fato histórico e passou a ser um ponto central da memória coletiva do povo judeu. Ao longo dos séculos, essa tragédia foi narrada, chorada, meditada e preservada em cada geração. Os rabinos instituíram jejuns e lamentações anuais, especialmente no dia 9 do mês de Ave, o mesmo dia em que o primeiro templo fora destruído. Esse calendário de luto espiritual serviu como um lembrete constante da dor e como um chamado à introspecção e arrependimento. Jerusalém, mesmo em ruínas, continuava sendo o coração pulsante de uma esperança que se recusava a morrer. Literaturas surgiram ao redor desse evento, como o Kinot, conjunto de poemas litúrgicos recitados nas sinagogas para lamentar a destruição. As casas judaicas mantinham tradições como deixar uma parte da parede sem reboco, em lembrança do templo. Em casamentos, o noivo quebrava um copo, simbolizando que mesmo nos momentos de maior alegria, ainda há espaço para o lamento pela ausência de Sião. Cada geração foi ensinada a nunca esquecer, a manter viva a saudade da casa de Deus. Essa fidelidade à memória se tornou parte da própria identidade do povo. Essa forma de lembrar não era apenas melancolia, era também resistência espiritual. Em meio a diásporas, perseguições e tentativas de assimilação, o povo judeu mantinha vivo o vínculo com a cidade destruída, como se cada judeu carregasse Jerusalém dentro do peito. Isso cumpria o espírito do Salmo 137, versículo 5. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. A lembrança não era apenas emocional, era uma disciplina espiritual, um exercício de fidelidade diante da ausência. A memória da destruição também serviu como espelho para outros sofrimentos enfrentados ao longo da história, como as cruzadas, a Inquisição, os pogroms e o Holocausto. Cada novo trauma encontrava eco naquele evento primitivo, e ao mesmo tempo, cada sobrevida era interpretada como uma extensão da promessa de que Deus não abandonaria o seu povo. A cidade em ruínas se transformou em símbolo de todas as dores e também de toda a perseverança. Por isso, Jerusalém nunca desapareceu do imaginário nem das orações de Israel. Mesmo quando parecia impossível o retorno, a saudade alimentava a esperança. E essa esperança, fortalecida pela dor e sustentada pela memória, tornou-se uma forma silenciosa de resistência e fé. O templo caiu, mas a lembrança permaneceu de pé, e com ela, a promessa de que a história de Deus com seu povo ainda não havia terminado. A destruição do segundo templo não foi apenas um evento geopolítico, foi, para muitos, uma declaração divina. A nação, que se via como guardiã da aliança, precisou encarar a possibilidade de que a disciplina viera do próprio Deus. Essa dor forçou uma profunda reflexão teológica. Onde estavam os profetas? Por que o clamor do povo não impediu a tragédia? As respostas não eram simples, mas apontavam para uma necessidade urgente de arrependimento e reforma. A queda do templo foi lida por muitos como juízo divino contra a hipocrisia religiosa, contra o orgulho nacional e contra o coração endurecido. Ao mesmo tempo, a dor não destruiu a fé, refinou-a. A teologia judaica passou a enfatizar a presença de Deus, mesmo fora do templo, mesmo na dispersão. A ideia de que Deus habitava entre os quebrantados, não apenas entre os sacrifícios, ganhou força. O Salmo 34, versículo 18, se tornou âncora. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Essa verdade tornou-se consolo e base para reconstruir a relação com o Eterno, não mais centrada em rituais, mas em relacionamento. A fé precisou amadurecer. O sofrimento ensinou ao povo
que nem sempre a proteção divina se manifesta na preservação de estruturas, mas sim na preservação do propósito. Mesmo diante da perda total, Deus continuava presente. Essa consciência moldou uma espiritualidade mais interior, mais resiliente, menos dependente do visível. A oração tornou-se mais sincera, a busca pela justiça mais intensa e o anseio pelo Messias mais urgente. Era como se, em meio às cinzas, a esperança se tornasse mais pura. Para o cristianismo, essa destruição também trouxe lições profundas. Confirmava a profecia de Jesus e reforçava a transição do antigo para o novo pacto. O templo físico caiu, mas um templo espiritual se erguia, feito de pessoas redimidas, guiadas pelo Espírito Santo. A mensagem do Evangelho se tornava ainda mais clara. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas em corações regenerados. A dor de Jerusalém era o pano de fundo para o nascimento de uma nova aliança. Portanto, em meio à destruição, a voz de Deus não se calou. Ela se fez ouvir por entre os escombros, chamando o povo ao arrependimento, à humildade e à esperança. A tragédia revelou a gravidade do pecado, mas também a profundidade da misericórdia divina. O juízo era real, mas a esperança era maior. Como a luz que nasce após a noite mais escura, a fé renasceu das cinzas e, com ela, a certeza de que Deus ainda escreve histórias de restauração. O eco da destruição do segundo templo ainda ressoa no mundo moderno, não apenas como um fato histórico, mas como um alerta espiritual e um espelho das nossas escolhas coletivas. Vivemos em um tempo onde estruturas religiosas são muitas, mas a essência da fé, muitas vezes, é esquecida. A queda do templo nos lembra que Deus não é impressionado com prédios, títulos ou rituais vazios. O que Ele busca é verdade no íntimo, justiça entre os homens e um coração contrito. Essa lição continua urgente para todos os que se dizem povo de Deus. O sofrimento vivido pelos judeus naquele tempo deve despertar em nós compaixão e vigilância. Compaixão para com todos os que hoje enfrentam destruição, exílio, injustiça. E vigilância para que, como sociedade, não caiamos na mesma armadilha da arrogância espiritual e da indiferença ao próximo. Jerusalém caiu por fora, depois de já ter desmoronado por dentro. A corrupção, o ódio interno e a cegueira espiritual foram seus maiores inimigos. Essa verdade é atemporal. Além disso, o legado desse episódio nos chama ao compromisso com a paz. O conflito entre Roma e Jerusalém foi, entre outras coisas, fruto da incapacidade de diálogo, da radicalização, do orgulho das partes. Hoje, diante de tantos conflitos religiosos, sociais e políticos, a história do templo nos convida a trilhar outro caminho, o do perdão, da escuta, da humildade. Como ensinado em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esse legado também nos aponta para a esperança. Se o povo de Israel foi capaz de sobreviver à destruição do seu centro espiritual, então há sempre possibilidade de recomeço. A fé verdadeira é aquela que resiste ao tempo, à dor e ao abandono. É uma fé que se reconfigura, que aprende, que cresce, que floresce mesmo em solo árido. É essa fé que o mundo precisa recuperar. Não a que depende de monumentos, mas a que brota do arrependimento e da intimidade com Deus. Por fim, o clamor de Jerusalém permanece como um chamado à consciência espiritual. A destruição do templo não foi o fim, foi um aviso. A cada geração, somos desafiados a construir ou a destruir, a preservar ou a negligenciar o que é sagrado. Que essa história milenar sirva para despertar corações adormecidos, restaurar vidas em ruínas e reacender a paixão por um Deus que, mesmo permitindo a queda, nunca deixa de oferecer caminhos de volta. Quantas histórias como essa o mundo já esqueceu. Mas você está aqui, mantendo viva uma memória que atravessa séculos.
Compartilhe este vídeo com alguém que também valoriza a raiz da fé. Inscreva-se para caminhar conosco entre pedras que ainda falam e deixe seu comentário. Sua voz faz parte da história que continua sendo escrita. A voz faz parte da história que continua sendo escrita.